amigos! Bem-vindos! Meu nome é Felipe Racim e este é o 3 Pontos e a Falta. Galera, muitos novos times estreando ontem à noite, então eu achei que seria interessante trazer um episódio surpresa nesse domingão de manhã. Então vamos estar dissecando aqui o novo Lakers com o D'Angelo Russell, com o Jared Vanderbilt, com o Malik Beasley, que jogaram bem, venceram o Golden State Warriors de uma maneira muito convincente, na minha opinião. Vamos dissecar também o novo Brooklyn Nets, que perdeu, mas no detalhe para o Philadelphia 76ers, merecia ter vencido e deu indícios de que o torcedor do Brooklyn pode sonhar. E número 3, vamos passar rapidamente pelo jogo entre Dallas Mavericks e Sacramento Kings, que contou com a estreia da backcourt mais esperada dessa trade deadline, Luka Doncic e Kyrie Irving. Então, sem mais delongas, primeiramente quero agradecer muito o seu carinho nessa fim de semana, nessa semana de trade deadline aí. O canal dobrou de tamanho, então a gente não tem palavras para agradecer vocês de coração. Então obrigado para quem curtiu, quem seguiu principalmente. E se você ainda não fez, por favor, pedimos. Você tem um sonho, nós temos este sonho, então ajuda a gente a realizar o nosso. Segue o canal aqui embaixo, dá curtidinha. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Gente, quero começar com na ordem cronológica, porque o cara aqui tem toque, então vamos falar um pouco do time do Brooklyn Nets, esse novo Nets que me surpreendeu, como eu falei. Eu gostei muito, pra ser bem honesto, eu não sei se o torcedor do Nets concorda comigo, comente aqui embaixo, o espaço é de vocês, mas eu me diverti muito assistindo esse Nets ontem jogar. É um novo time, completamente diferente. A gente acostumou a ver um Brooklyn Nets com Kyrie e com KD dependendo de isoball. A bola movimentava pouco, né? Sempre morria nas mãos dos caras. Os jogadores de rotação quase não se envolviam. Ontem foi o oposto. Eu achei um time jogando sem pressão. Eu achei um time que estava se divertindo em quadra. Um time que estava feliz, que estava podendo se expressar de maneiras diferentes. E isso mostrou resultado desde o começo do jogo. Eu senti que esse novo Nets vai ser um time de muitas transições rápidas, coisa que não acontecia antes. Um time com extrema movimentação de bola. Eu me surpreendi muito. Esse time do Nets passando a bola, não tendo pena de passar essa bola uma, duas vezes mais, até encontrar um jogador mais livre para fazer o arremesso. E não à toa, o Brooklyn Nets ontem teve 23 assistências e chutou 40 bolas de 3. Isso privilegiou jogadores como, por exemplo, o Joe Harris, teve sobre 18 pontos, teve um bom jogo, e o Nets precisa desse cara. Outra coisa que eu queria comentar é a defesa. A gente esperava já que esse Brooklyn Nets fosse ser um time muito bom defensivamente, por conta de ter conseguido tantos wings defensivos, tantos caras bons nesse extremo da quadra, e ontem não foi diferente. Achei que o time jogou muito bem nessa área do jogo. E o que me chamou atenção foi o fato de que eles são tão atléticos, são tão jovens, tão altos, tão rápidos, que eles muitas vezes ofereceram marcação dupla para o Joel Embiid e mesmo assim não se importaram em deixar alguém livre da quadra, porque mesmo quando esse cara recebia uma bola fora do garrafão, esses caras do Nets são tão móveis, são tão ágeis, que rapidamente eles voltavam e cobriam esse cara que estava livre. Então, quando você tem um time tão versátil, tão rápido, tão ágil assim, é um problema para os adversários. Também gostei muito do Miles Bridges. Eu achei incrível, não pareceu que ele estava estreando só ontem no Brooklyn Nets. Ele e o Cam Johnson deram uma entrevista muito legal antes da partida. Perguntaram, porque o Bridges, a propósito, gente, o Bridges nunca perdeu um jogo na carreira. É impressionante, ele está sempre disponível. E aí perguntaram pra ele, né, que ele foi forçado a perder esse primeiro jogo no dia depois da transferência. E aí perguntaram pra ele e pro Cam Johnson como é que eles lidaram com isso. E aí os caras brincaram, assim, sabe? O Cam Johnson brincando, falou assim, nossa, eu olhei pro Bridges e ele tava tremendo. Mas eu falei, cara, calma, né? Se a gente jogar todos os outros jogos, vai dar bom, fica tranquilo. Então, assim, uma vibe de melhores amigos se divertindo em outro lugar. Então, assim, é muito importante, gente, jogadores que são trocados gostarem, estarem felizes onde estão. Então, o torcedor do Nets pode ficar muito contente. Mas voltando a falar da análise de jogo dele, eu gostei muito da leveza com a qual ele jogou ontem.
Ele foi um cara que assumiu um papel de protagonista pela primeira vez na sua carreira. Ele está acostumado a ser uma peça de rotação, rotação assim, uma peça suplementar às estrelas do seu ex-time do Phoenix Suns, e ontem, pela primeira vez, ele teve a bola nas mãos. E me chamou a atenção os 18 arremessos dele de quadra. Ele foi o jogador do Nets com mais tentativa de arremesso de quadra. Teve 23 pontos, e inclusive o último arremesso do jogo, o Nets teve a chance de vencer. Ele teve uma boa oportunidade, a cesta praticamente aberta, ele penetrou lateralmente, tentou fazer uma bandeja, mas jogou um pouquinho de muita força na bandeja, a bandeja passou a cesta. Então, assim, é legal ver esses jogadores que não tinham tantas oportunidades recebendo. Então, assim, a gente imaginava que ele seria um jogador estritamente só defensivo, ele tá mostrando que vai surpreender e pode transformar no jogador também ofensivo. Então, se ele o fizer, não me espantaria desse cara se tornar um dos melhores two-ways da liga. Gostei também que eles foram democráticos com a condução da bola do fundo quadra até o meio quadra. Vários jogadores fizeram essa função. O Ben Simmons fez a boa de criador, o Dinwiddie fez, o Bridges fez também. Foram 12 jogadores rotacionados nesse jogo de ontem que vão melhorar. Eles estão se conhecendo, como eu falei. O próprio coach Jack Vaughn está conhecendo os jogadores e ele é muito bom, gente. Ele é um cara que põe o time para jogar. Ele é um cara que faz o time da raça. E ele manteve os caras pilhados, o time jogou com entrega, o time estava focado. Como eu falei, perdeu por detalhe, por falta de atenção, mas são coisas que vão melhorar ao longo da temporada. Então, fiquei muito surpreendido, gostei muito. E pro futuro do Brooklyn Nets, para quem tá perguntando, eu imagino que seja um time que vai ter uma espinha dorsal tão boa que pode eventualmente, com tantas picks, com o mercado sendo bom, um time de Nova York, um time de mercado grande, eles podem eventualmente pegar peças muito boas na free agency e voltar à contenção muito em breve. Imagino que esse time vai dar trabalho no final da temporada, sim. Eles ainda estão numa posição muito boa nos playoffs e imagino que possa classificar. Eu acho que vai. Não vejo esse time despencando. Então, eles podem manter essa posição ou pegar um play-in, mas a real é que o leste está tão mais enfraquecido agora que esses caras podem surpreender. Lakers agora, senhoras e senhores. Também foi a primeira vez que a gente pôde ver D'Lo, Jared Vanderbilt e o Malik Beasley estreando pelo Purple and Gold. E foi um jogo difícil, gente. Você estrear em São Francisco, num lugar em que o Warriors é muito dominante, mesmo que tenha jogado sem o Steph Curry, eu achei que foi uma vitória muito contundente, muito importante. E eu vou dizer o porquê. Esse time do Lakers, a primeira dúvida que eu tinha quando eu vi a lineup, eu vi que foi o Dennis Schroeder com o D'Angelo Russell jogando juntos na backcourt, eu fiquei um pouco preocupado com a defesa. Não vou negar. São armadores baixos, não tão físicos, mas que deram conta do recado. Para quesito de comparação, o Dennis Schroeder foi positivo 7 pontos e o D'Angelo Russell foi positivo 12 pontos. Ou seja, com os dois em quadra, o Los Angeles Lakers pontuou mais 19 pontos em relação ao Golden State Warriors, o que é muito significativo. Gostei também da composição dessa backcourt no quesito ball handling. Também não houve problemas nesse quesito, os dois se alternaram muito bem, eu achei que eles fizeram bastante pick and rolls, eu achei que o D'Angelo Russell assumiu um pouco mais a função de passador, porque eu vejo ele de fato como um cara com o melhor passe. Não à toa teve 6 assistências, gostei muito disso, liberou o Dennis Schroeder para fazer 26 pontos. E a propósito, o Schroeder tem 51 pontos nos últimos 2 jogos sem o LeBron, então tá jogando com muita fome, tá motivado. Teve 3 de 4 bolas de 3 e teve 9 de 11 lances livres. Ele foi agressivo. Gostei bastante do Dennis Schroeder, que é um jogador que a gente às vezes oscila muito, a gente não sabe o que esperar dele. Mas como eu ia falando, gostei muito do D'Angelo Russell, achei que ele foi um cara inteligente na criação. Ele é um armador canhoto que oferece mais opções para esse time, porque ele driva para sua esquerda mais naturalmente, o que oferece maneiras da quadra se abrir, se espaçar diferente. Então, mais uma coisa em que o Lakers ganhou. Gostei muito do Jared Vanderbilt. Gostei muito, fiquei espantado com a energia dele. É um cara que estava em todos os lugares da quadra. E
teve 8 rebotes logo na sua estreia, sendo 2 ofensivos, e achei que ele inflamou o time. Cara, é um daqueles caras assim, um motorzinho pra essa equipe que às vezes podia soar um pouco apática, né? O Lakers, às vezes, algumas partidas que a gente assistia, era um time que não brigava muito, né? Que faltava alguma coisa. E esse cara vai fazer esse papel. Esse cara vai fazer com que os seus jogadores, com que seus companheiros se inflamem e joguem e entreguem. Então, gostei muito. O Malik Beasley, obviamente, é ainda um dos melhores chutadores da liga. Não teve um jogo, não teve oportunidade para jogar muito ainda. Foram só 4 pontos, né? Ele não estava com a mão muito calibrada, foram apenas 2 de 9 da quadra, sendo 0 de 6 de bola de 3, mas não tenho dúvidas que quando ele estiver mais confortável, a bola vai começar a cair e ele vai jogar muito bem. O Hachimura ontem, algumas pessoas não concordaram com a contratação dele, mas é um cara super confiável ontem, 16 pontos, 6 de 11, 50% de bola de 3, foi positivo, 12 pontos quando em quadra, nenhum turnover. Então, é mais um cara, mais um corpo forte para essa equipe contar no garrafão. A defesa do Lakers, justamente por ser uma equipe mais física, segurou o Golden State Warriors ontem a apenas 42% de arremesso de quadra, o que é considerável, sendo 27% de 3 só. Eles são um time que depende dessa bola, então a marcação de perímetro do Lakers funcionou. Mesmo com o Jordan Poole pegando fogo no quarto, mesmo com o Klay Thompson vindo de jogos importantes, esse time conseguiu dar conta do recado e, como falei, fora de casa, sem tempo de treinar, num lugar em que o Golden State é dominante. E o melhor, gente, pra mim, o que pode fazer o torcedor do Lakers ficar ainda mais animado, o time venceu, mesmo sem o LeBron James, e praticamente sem o Anthony Davis na parte ofensiva. Ele foi exímio na parte defensiva, e eu tiro o chapéu pra ele porque conseguiu impactar no outro extremo da quadra, mesmo quando o seu jogo ofensivo não estava caindo. Foram 16 rebotes, 3 blocos. Mas, gente, um cara como o Anthony Davis, que teoricamente, que no papel era para ser o melhor cara em quadra ontem, ele não pode ter só 13 pontos. Ele não pode tentar só 4 arremessos. Então, assim, por mais que ele tenha tido um impacto defensivo muito importante no clutch time, com blocos assim, muito assim, incisivos, ele tem que encontrar maneiras de impactar essa partida. Não é sempre que o elenco de rotação vai dar conta. Crédito pros caras. Mas ele, como top 75 de todos os tempos, tem que olhar o papel no final do jogo e se sentir envergonhado. Gente, eu não posso fazer só 4 tentativas de arremesso livre. Então eu aconselharia e gostaria de ver o AD mais agressivo. Ah, a bola não cai, tem jogo assim. Sim, mas ainda assim ele não tem desculpa para não chamar falta. O Draymond Green brigou muito com ele debaixo do garrafão ali, dominou ele, mas ele tem que encontrar maneiras de impactar. Ele não pode. Jogadores grandes, decisivos, são assim. Estão envelopando. Era um jogo que eu esperava o AD fazer 40 pontos ontem. Quando eu vi que o LeBron não ia jogar de novo, eu falei, cara, é um jogo que o AD vai ter que dominar. Sem Steph Curry, sem LeBron James, o AD tem que fazer 30, 40 pontos. Mas mesmo não fazendo o Lakers ganhar, eu achei que foi muito significativo e muitas boas esperanças para esse torcedor do Lakers que pode sonhar. Não tô falando em título, mas uma peça de cada vez, um passo de cada vez. Eu acho que esse time agora pode embalar uma sequenciazinha de 3, 4, 5 vitórias seguidas, sai da posição desconfortável ali fora do play-in e galgando aí, quem sabe, conseguir uma vaga direta. Então tô muito animado para ver até onde esse time vai chegar. Para fechar, gente, não podia deixar de comentar a estreia de Kyrie Irving com o Luka Doncic contra o Sacramento Kings na Califórnia. O ataque não foi problema. Achei que eles conseguiram se coexistir bem. O time atacou bem. Kyrie teve 28 pontos. O Luka teve 27 pontos. Mas eu senti o Luka um pouco enferrujado, muito por conta de ter passado um tempo muito longo fora das quadras. E isso fez o time sentir um pouco esse impacto. Essa química, essa fluidez não estava tão assim natural quanto a gente está acostumado a ver. Curiosamente, a defesa funcionou também. Com os dois em quadra, o Mavs teve plus 9. Ou seja, o Mavs fez mais 9 pontos, foi positivo 9 pontos. Com os dois em quadra e não foi negativo. Mesmo o time concedendo 133 pontos, foi uma vitória elástica.
com os dois em quadra, o time foi positivo. Então, eles não feriram o jogo, não feriram o time quando em quadra juntos, que era uma grande preocupação nossa. Mas eu senti um pouco o time sem saber como jogar com esses dois caras em quadra, que é normal, né? Teve algumas postes de bolas que eu vi o Norman Powell fazer o pick and roll, o Luka tava com dupla marcação e automaticamente ele procurava o Luka em quadra. E o Luka não estava disponível, obviamente, mas ele esqueceu, né, que tem uma outra estrela com a qual ele pode contar agora. Então, vejo isso como ajustes que eles vão ter que fazer, que vão vir naturalmente. Mas foi legal assistir esses dois caras. E melhor ainda, um beijo pro Sacramento Kings Brasil, pro Lauro Cantarelli e família. Foi muito legal ver o Sacramento Kings tendo uma vitória tão importante. É um time que disputa um campeonato à parte, é um time que quer voltar para os playoffs, e são essas vitórias que mostram como é que esses caras são diferentes esse ano. É um jogo típico que eles perderiam ano passado, mas o Sacramento teve 3 rebotes muito clutch, ofensivos, no final do jogo, e o De'Aaron Fox, os 36 pontos dele, gente, 26 foram no quarto quarto. Então fica aqui registrado mais essa partida, mais uma vitória importante pro Sacramento Kings, que tinha perdido pro Dallas Mavericks em Dallas, na estreia do Kyrie, e agora devolve o troco em casa, no seu domínio, acendendo o laser roxo, e vamos ver para onde esses caras vão até o final da temporada. Família, é isso. Obrigado pelo carinho. Você que chegou até aqui, não esqueça de curtir o vídeo, deixa um comentário aqui embaixo, qualquer que seja, ajuda muito. E não se esqueça de ficar ligado, ativa o sininho, que tem muito conteúdo legal chegando por aí. Então, obrigado e até breve.